edição de novembro do Mensageiro Luterano traz um resumo do estudo Firmados em Cristo. Oramos e compartilhamos Cristo para todos. Lembrando o dia de ação de graças, o texto Demos Graças ao Senhor mostra como ser grato por meio de ações. A reflexão, o que fazer com um talento só, recorda a parábola dos talentos e traz respostas para essa pergunta. A coluna de Homem para Homem traz um assunto importante sobre a saúde masculina e incentiva o autocuidado. Artigos, reflexões, notícias e muito mais nesta edição do Mensageiro Luterano. Se tudo que nós temos vem de Deus, o nosso ofertar é um agradecimento por todas as bênçãos que recebemos. Ao Senhor Deus pertence o mundo e tudo o que nele existe. A terra e todos os seres vivos que nela vivem são dele. Mas por que ofertar? A minha congregação não precisa. Será? O trabalho de missão e levar Cristo para todos nunca será suficiente. Cristo disse aos discípulos: a colheita é grande mesmo, mas os trabalhadores são poucos. A sua oferta é revertida em trabalho pastoral, tecnologia, treinamento e aprimoramento, em prol do crescimento do reino de Deus aqui na terra. Que cada um dê a sua oferta conforme resolveu o seu coração, não com tristeza nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Olhe para as bênçãos que Deus tem dado a você. Família, um emprego, alimento, irmãos na fé e uma oportunidade de contribuir com a pregação do Evangelho a mais e mais pessoas. E não só na sua congregação, mas no Brasil e no mundo, por meio da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Você é IELB.
Estimados irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus seja com todos. Escreveu o poeta Octacílio Schiller no hino 533 do Inário Luterano: Ó acordai, ó crentes acordai, ao Rei que vem saudai. Não vos seduz o mundo e seu prazer, não podem vos valer no julgamento derradeiro, divino e justo e verdadeiro. Ó acordai, sim, acordai. Ó vigiai, o príncipe do mal, o espírito infernal, leão que ruge andando em derredor, cruel perseguidor, a devorar alguém procura, privando-o da eternal ventura. Ó vigiai, sim, vigiai. Portanto, meus irmãos e irmãs, vamos vigiar e orar sem cessar. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A leitura da palavra de hoje começa com o Salmo 93. Esse Salmo de Davi é um hino de louvor à majestade de Deus. O Senhor é o Rei dos Reis. O Senhor reina sobre as tempestades, sobre o vento e as ondas do mar. O Senhor reina sobre nossa vida agora e para sempre. Assim diz: Salmo 93. O Senhor Deus é Rei. Ele está vestido de majestade e coberto de poder. A terra está firme no seu lugar e não pode ser abalada. Ó Senhor, o teu trono está firme desde o princípio. Tu sempre exististe. Ó Senhor Deus, o mar profundo levanta sua voz, o mar ergue a sua voz e ruge. O Senhor reina no céu com poder. A sua força é maior do que a fúria do oceano e mais poderosa do que as ondas do mar. As tuas leis, ó Senhor, merecem confiança. E o teu templo é santo para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é, e para sempre será, de eternidade a eternidade. Amém. Destacamos do Salmo 93, o verso 5, que diz: As tuas leis, ó Senhor, merecem confiança, e o teu templo é santo para sempre. Vamos falar com Deus em oração. Santo Deus e Pai nosso, aqui estamos em culto e oração. Somente o Senhor é o nosso Rei e o nosso Deus. Tenha misericórdia de nós, pobres e lamentáveis pecadores. O que merecemos a não ser castigo e condenação pelo que pensamos, falamos, fazemos e deixamos de fazer? Senhor, apelamos em nome de Teu Filho, que nos convertas e perdoes toda a nossa desobediência às Tuas santas leis. Apesar do mal que vemos e da destruição que nos rodeia, tendo como causa o pecado que reina nos corações das pessoas, o Senhor continua fiel em Suas promessas. Venha a nós, Senhor, na palavra, na comunhão da igreja, no partir do pão e nas orações. Fortaleça a nossa fé e confiança. O grande dia se aproxima, em que nos chamarás desse vale de lágrimas
para habitarmos na tua casa para todo sempre. Em o nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. Vamos agora, meus irmãos, ler a palavra que está no livro do profeta Isaías, no capítulo 51. Nós temos aqui um chamado de Deus para que seu povo tenha esperança. O Senhor pede que o povo creia em sua salvação e descreve a miséria que é viver sem esperança. O Senhor chama o povo por meio de sua palavra para que desperte e ouça. Está escrito. Isaías capítulo 51, versículos de 1 a 6. O Senhor Deus diz: escutem os que procuram a salvação, os que pedem a minha ajuda. Lembrem da rocha da qual foram cortados, da pedreira de onde foram tirados. Pensem no seu antepassado Abraão e em Sara, de quem vocês são descendentes. Abraão não tinha filhos quando eu o chamei, mas eu o abençoei e lhe dei muitos descendentes. Eu, Senhor, terei compaixão de Jerusalém e de todas as suas casas que estão em ruínas. Eu farei com que as suas terras secas virem um jardim, como o jardim que plantei na região do Éden. Ali haverá alegria e felicidade, haverá música e cânticos de louvor a mim. Escute, meu povo, dê atenção ao que eu vou dizer. Vou dar as minhas leis às nações e os meus mandamentos serão uma luz para os povos. Virei logo salvá-los. Está chegando o dia da minha vitória, e eu governarei todos os povos. Nações distantes esperam por mim e confiam em mim para protegê-las. Olhem para o céu, lá em cima, olhem para a terra, aqui embaixo. O céu desaparecerá como fumaça, a terra ficará gasta como uma roupa velha, e os seus moradores morrerão como se fossem moscas. Mas a minha vitória será total, o meu poder durará para sempre. Destacamos os versículos 4 e 5a. Escute, meu povo, dê atenção ao que eu vou dizer. Vou dar as minhas leis às nações, e os meus mandamentos serão uma luz para os povos. Virei logo salvá-los. Está chegando o dia da minha vitória, e eu governarei todos os povos. Oremos. Santo Deus, Senhor dos céus e terra, perdão por não darmos a devida atenção à tua santa palavra, aos teus mandamentos, que nos ensinam o caminho, a verdade e a vida. Salva-nos por meio do teu Filho Jesus. Amém. A leitura no Novo Testamento está na carta de Judas. Esse Judas não é o Iscariotes que traiu Jesus. Os historiadores antigos registraram que esse Judas foi irmão de Tiago e meio-irmão de Jesus. Em apenas um capítulo, Judas alerta aos cristãos sobre os falsos mestres, os falsos profetas e os ímpios que desprezam a fé. E destaca que a salvação está baseada inteiramente na obra de nosso Senhor Jesus. Assim diz. Carta de Judas, versículos 17 a 25. Avisos e conselhos. Mas vocês, meus amigos, lembrem do que foi profetizado pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles disseram a vocês: quando chegarem os últimos tempos, aparecerão pessoas que vão zombar de vocês, pessoas que não querem saber de Deus e seguem os seus próprios desejos. São essas pessoas que causam divisões, pois são dominadas pelos seus desejos naturais e não têm o Espírito de Deus. Porém, vocês, meus amigos, continuem a progredir na sua fé,
que é a fé mais sagrada que existe. Orem guiados pelo Espírito Santo e continuem vivendo no amor de Deus, esperando que o nosso Senhor Jesus Cristo, na sua misericórdia, dê a vocês a vida eterna. Tenham misericórdia dos que têm dúvidas. Salvem outros, tirando-os do fogo, e para com outros mostrem misericórdia com medo, odiando até as roupas deles, manchadas pelos seus desejos pecaminosos. Deus pode evitar que vocês caiam e podem apresentá-los sem defeitos e cheios de alegria na sua gloriosa presença. Por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor, louvemos o único Deus, o nosso Salvador, a quem pertencem a glória, a grandeza, o poder e a autoridade, desde todos os tempos, agora e para sempre. Amém. Destacamos os versículos 20 e 21. Porém, vocês, meus amigos, continuem a progredir na sua fé, que é a fé mais sagrada que existe. Orem guiados pelo Espírito Santo e continuem vivendo no amor de Deus, esperando que o nosso Senhor Jesus Cristo, na sua misericórdia, dê a vocês a vida eterna. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, obrigada por vir ao nosso encontro. Faça com que a nossa fé cresça e mantenha-nos no caminho da santidade. Guarda-nos em teu amor para nos amarmos uns aos outros como teu Filho Jesus nos amou, até o dia em que ele virá nos libertar de todo mal e levar-nos ao eterno lar. Em nome de Jesus, amém. A leitura do Santo Evangelho nós encontramos em Marcos, no capítulo 13, versos 24 a 37. Aqui Jesus fala do dia derradeiro, em que voltará para julgar os vivos e os mortos. Fala dos sinais de destruição, como aconteceu com Jerusalém nos anos 70 da era cristã. Destaca que ninguém sabe o dia em que ele voltará. E exorta seus seguidores à vigilância, a vigiarem, anunciando o Evangelho e praticando a fé. Está escrito: disse Jesus: depois daqueles dias de sofrimento, o sol ficará escuro e a lua não brilhará mais. As estrelas cairão do céu e os poderes do espaço serão abalados. Então o Filho do Homem aparecerá descendo nas nuvens com grande poder e glória. Ele mandará os anjos aos 4 cantos da terra e reunirá os escolhidos de Deus de um lado do mundo até o outro. Jesus disse ainda: aprendam a lição que a figueira ensina. Quando os seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, vocês sabem que está chegando o verão. Assim também, quando virem acontecer essas coisas, fiquem sabendo que o tempo está perto, pronto para começar. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Essas coisas vão acontecer antes de morrerem todos os que agora estão vivos. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras ficarão para sempre. E Jesus terminou dizendo: mas ninguém sabe nem o dia, nem a hora em que tudo isso vai acontecer, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Vigiem e fiquem alertas, pois vocês não sabem quando chegará a hora. Será como um homem que sai de casa e viaja para longe, mas antes de ir, dá ordens, distribui o trabalho entre os empregados e manda o porteiro ficar de vigia. Então vigiem, pois vocês não sabem quando o dono da casa vai voltar, se será à tarde, ou meia-noite, ou de madrugada, ou de manhã. Se ele chegar de repente,
que não encontre vocês dormindo. O que eu lhes digo, digo a todos: fiquem vigiando. Assim termina a leitura do Santo Evangelho. Que essas palavras aqueçam nossos corações e nos mantenham firmados na fé em Cristo para a vida eterna. Amém. Estimadas irmãs e irmãos, que o amor de Deus nosso Pai, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e os dons do Espírito Santo sejam com todos nós. Amém. Vigiar e orar sem cessar. Oremos. Santo Deus e Pai nosso, está se aproximando o dia em que teu Filho Jesus voltará como juiz para julgar os vivos e os mortos. Virá para julgar esse mundo com justiça. Suplicamos, Senhor, mantenha-nos firmados na fé, vigiando, orando e compartilhando Cristo para todos. Amém. Então, meus irmãos, hoje é o último domingo do ano da Igreja em 2021. O ano da Igreja está terminando. Apesar da pandemia do coronavírus, que impediu nossos cultos presenciais, a palavra de Deus veio até nós por outros meios. Até pessoas não cristãs tiveram a oportunidade de ouvir a história da salvação, desde o primeiro domingo no Advento, no dia 29 de novembro de 2020. Celebramos o Natal de Jesus, a apresentação de Jesus aos gentios, na Epifania. Na Quaresma, recordamos o tempo de vida, morte do Filho de Deus. Então, celebramos a ressurreição de Jesus no domingo de Páscoa. E após 40 dias, celebramos a ascensão de Cristo. Passando 10 dias, celebramos a descida do Espírito Santo, fundando a Igreja no dia de Pentecostes. Hoje, vivemos o último domingo após Pentecostes. E se fosse também o último culto antes da volta de Cristo, muitos estão vivendo acostumados com a ideia de adiar a volta do Senhor para o dia do nunca. Então, irmãos, estamos firmados na fé, vigiando e orando sem cessar, aguardando a vinda de Jesus? Já fizeram as malas para a viagem? Conta-se que um avô ligou para o netinho de 8 anos, avisando-o que iria buscá-lo para passar uns dias com ele. O tempo passou. Quando o avô chegou para buscar o netinho, ele ficou surpreso com o fato de que o menino já estava com as malas prontas. Na chegada do avô, o neto disse: "Vô, como o Senhor não disse quando exatamente viria me buscar, resolvi deixar minha mala arrumada. Já fazem 2 meses que estão prontas." Pois é, meus irmãos, e quanto a nós? Já fizemos nossas malas? Jesus disse que iria voltar para nos buscar. Ele não disse nem o dia, nem a hora. Estamos preparados? Estamos vigiando e orando sem cessar? Para nos mantermos acordados, vigilantes em oração, precisamos da palavra de Deus. Ela nos manterá firmados e preparados. Destacamos especialmente hoje, no último domingo do ano da Igreja, o Evangelho em Marcos capítulo 13, versos 24 a 37. Aqui Jesus fala do dia derradeiro, em que voltará para julgar os vivos e os mortos. Fala dos sinais da destruição, como aconteceu com Jerusalém nos anos 70 da era cristã. Destaca que ninguém sabe o dia em que ele voltará.
e exorta seus seguidores a vigiarem, anunciando o Evangelho e praticando a fé. Nos versículos 31 a 37, disse Jesus: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia ou hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do seu país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo a todos: vigiai. Então, irmãos, firmados na fé, vamos continuar vigiando e orando, pois o fim desse mundo se aproxima. Falando em fim do mundo, o pastor Bruno Serves, de Candelária, Rio Grande do Sul, escreveu sobre o tema 2 minutos para o fim do mundo. Diz o pastor Bruno que há um relógio simbólico criado por um grupo de cientistas que serve para alertar a humanidade a respeito do fim do mundo. É o chamado relógio do Apocalipse. São levados em conta fatores que podem causar a extinção da humanidade, como a poluição, o armamento nuclear, a instabilidade política, as guerras e a destruição da natureza. De acordo com os cientistas, o relógio do Apocalipse conta os minutos que faltam para a meia-noite, que seria o fim da vida na Terra. Recentemente, o Boletim de Cientistas Atômicos, fazendo uma leitura do comportamento da humanidade, dos acontecimentos nesse século, ajustaram os ponteiros para as 23 horas e 58 minutos. Ou seja, restam apenas 2 minutos para o fim da vida aqui. Na década de 90, no século 20, os ponteiros estavam ajustados em 17 minutos para a meia-noite. Agora estão ajustados em 2 minutos para a meia-noite. Será que eles estão certos nesta previsão? Pelo que dizem as Escrituras, sabemos que o relógio do Apocalipse não está nas mãos dos seres humanos, mas nas mãos de Deus, que é o Senhor do tempo. Disse Jesus: ninguém sabe nem o dia nem a hora em que tudo isso vai acontecer, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Não é a humanidade que vai colocar um fim. Antes que o homem destrua a criação de Deus por completo, é o próprio Deus quem estabeleceu o último dia. Nesse dia, Jesus voltará para julgar aos vivos e aos mortos. Quem crer será salvo, quem não crer será condenado. Para nos prepararmos, Deus nos deu sinais revelando que o fim está próximo. Sinais que até mesmo os cientistas estão usando para ajustar os seus ponteiros no relógio do Apocalipse. Esses sinais estão descritos no Evangelho em Marcos, no capítulo 13. Em seu sermão profético, Jesus anunciou a destruição do Templo de Jerusalém, notícias de guerras entre as nações, tremores de terra, falta de alimentos, inimigos aos filhos de Deus, o amor se esfriará, muitos vão abandonar sua fé, e que finalmente o Evangelho seria pregado para todo o mundo. O pastor Bruno lembrou para observarmos a catástrofe da Austrália, quando o fogo
tirou a vida de 25 pessoas e 480 milhões de animais, sem falar nos danos ambientais. Observarmos os rumores de guerra entre Estados Unidos e Irã, observarmos os cristãos sendo degolados por muçulmanos radicais do Estado Islâmico, da Al-Qaeda, mataram desde 2001 mais de 4 milhões de pessoas no Iraque, Afeganistão e Paquistão. Além disso, observamos os comediantes debochando, fazendo piadas para ridicularizar a fé cristã. Observamos com saudades os velhos tempos onde parecia haver mais paz, respeito e amor entre pais, filhos e irmãos. Observamos como a palavra de Deus está chegando aos mais diferentes povos. Ainda mais com essa pandemia do coronavírus que atingiu os 4 cantos da terra, onde todas as nações foram contaminadas. Sim, o relógio do Apocalipse está se ajustando a cada novo dia. Porém, não o relógio dos cientistas, mas o relógio de Deus. Então fica a dica, diz o pastor Bruno: estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Palavra de nosso Senhor Jesus em Marcos 13:33. Irmãos, se ainda não fizemos as malas, ainda é tempo. Pela graça e amor de Deus, para os que não estão preparados ainda, é tempo de, conforme diz o profeta Isaías, capítulo 55, do verso 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. E o profeta Amós, no capítulo 5, verso 6, anunciou: buscai ao Senhor e vivei, para que não irrompa na casa de José como um fogo que a consuma, e não haja em Betel quem o apague. Enquanto meditamos nesta palavra, o relógio do Apocalipse de Deus pode estar sendo ajustado neste momento para 1 minuto antes da meia-noite. Não deixe para amanhã. Hoje pode ser o último dia. Infelizmente para muitos, quando estiverem muito ocupados com as coisas deste mundo, não tendo tempo para estudar a palavra, para a comunhão da igreja, para receber o partir do pão e fazer suas orações, então Jesus virá e dará a eternidade de tempo para meditar: por que não buscaram o Senhor enquanto se podia achar? Ainda há tempo, meus irmãos e irmãs, para vigiar e orar sem cessar. A dica de Jesus para nós hoje sempre é: vigiai, pois porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. Porém, o que vos digo, digo a todos: vigiai. Disse Jesus: estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Vigiar é permanecer alerta, anunciando o evangelho da salvação em Jesus e praticando a fé, produzindo bons frutos. Disse Santo Agostinho, um dos pais da igreja primitiva: quando nos é dito para estarmos atentos ao dia derradeiro, cada um deve meditar nisto a respeito do seu próprio dia derradeiro, para não suceder que você julgue ou pense que o dia derradeiro está tão distante
que acabe dormindo em relação ao seu próprio dia derradeiro, que pode ser o dia da sua morte. Meus amados irmãos, certos de que amanhã poderá ser o grande dia em que Jesus virá nos buscar, ou de sermos chamados pela morte, vamos continuar plantando uma árvore que produza bons frutos. A exemplo de Martinho Lutero, vamos plantar uma macieira na esperança de dias melhores, sempre pensando no céu. E para pensar, compartilho com vocês um vídeo que fala, segundo a palavra de Deus, como será no céu. Vejamos. Como será os céus? O reino dos céus certamente é o maior mistério que existe para qualquer ser humano. Nenhuma produção de cinema ou TV conseguiu até hoje descrever em imagens como será a vida na eternidade. De fato, é impossível a mente humana mensurar a grandeza dos céus. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O diabo trabalha na mente das pessoas com a visão de que os céus é um lugar entediante, que não terá nada para se fazer, ou que ficamos flutuando nas nuvens, tocando harpa pelo resto do tempo. Então, o que a Bíblia revela sobre a eternidade? Diferente do que muitas pessoas pensam, a respeito dos céus, ele será um lugar de total prazer, não apenas de descanso, mas também de serviço. Nos céus teremos responsabilidades. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Outra coisa que haverá na glória será o galardão, que não tem nada a ver com a salvação da alma. Há quem nos últimos minutos de vida conseguiu se salvar, mesmo não servindo a Deus em vida, como o caso do ladrão na cruz. Ele foi salvo, mas não recebeu o galardão. Esse galardão será uma espécie de recompensa, seja por suportar perseguições e injúrias por causa do nome de Jesus, seja pelo trabalho dedicado em levar mais almas para o reino de Deus. Também fala que teremos um corpo glorificado, ou seja, sem as limitações desse corpo material. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Vemos o ser humano numa busca desenfreada pelo corpo perfeito. As clínicas de estéticas e academias vivem o tempo todo cheias. Mas você já parou para pensar na fragilidade desse corpo em que vivemos? Aquele corpo sarado de hoje amanhã estará castigado pelo tempo. Um pequeno mosquito é capaz de matar um ser humano. Veja o quanto não somos nada. O dinheiro compra tudo, menos a saúde. Steve Jobs revolucionou o mercado tecnológico com a Apple. Se tornou em um dos homens mais poderosos do mundo. Porém, seu poder aquisitivo não foi capaz de o livrar de um câncer no pâncreas. Em 2011, morreu aos 56 anos, com uma fortuna estimada em 7 bilhões de dólares. Porém, nos céus, o nosso novo corpo não sofrerá com esses danos. Um corpo que não se cansa, não sente dor, não envelhece e não morre. Outro grande engano plantado pelo inferno é de que todos vão para o céu. Se era cantor e morreu, vai cantar lá no céu. Se era uma pessoa engraçada, vai alegrar o céu com suas piadas. Se era famoso, foi brilhar no céu com seu talento. Infelizmente, nem todos vão para lá. Não por decisão do Altíssimo, mas por escolha de cada um. Pense agora em alguém considerado o maior homem do mundo. O Senhor Jesus revelou que o menor no reino de Deus é maior do que qualquer nascido de mulher. Para termos uma pequena imaginação de como serão os céus, observe a criação de Deus aqui na terra. Cada detalhe nos fascina.
Agora imagine os céus. Será que Deus o faria inferior a isso? Os maiores detalhes descritos na Bíblia sobre o lugar celestial foi a visão de João relatada em Apocalipse 21. Fala-se de uma cidade com medidas iguais, de ruas de ouro, muros de pedras preciosas, de portas de pérolas, onde não haverá mais sol nem lua, pois a glória de Deus brilhará sobre ela. É algo glorioso. Meditando sobre tudo isso, dá até vontade de ir logo para lá, não é verdade? Pense nos céus todos os dias, e ele se tornará mais atraente do que o falso brilho desse mundo. O vencedor herdará estas coisas. Eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Portanto, irmãos, firmados na fé, na esperança e no amor a Deus e ao nosso próximo, certamente permaneceremos vigiando e orando sem cessar. E no dia derradeiro, o Senhor Jesus dirá: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Em nome de Jesus. Amém. Louvemos ao Senhor. Novo céu e nova terra aguardamos, ó Senhor. Muito fiel promessa temos desse mundo encantador. Nova terra e novos céus para todos que são teus. Novo céu e nova terra aguardamos, ó Senhor. Nesta vida nós só vemos injustiças, ódio e dor. Na final restauração reinará a perfeição. Novo céu e nova terra aguardamos, ó Senhor. Novo mundo em que teremos só justiça, paz e amor. Nova vida com Jesus, que por nós morreu na cruz. Novo céu e nova terra aguardamos, ó Senhor. Lá na glória cantaremos com os santos teu louvor, onde em plena e doce luz viveremos com Jesus. Vamos agora, meus irmãos, com alegria dedicar nossas ofertas para a promoção do reino de Deus aqui entre nós. Com
gratidão, Senhor, queremos ofertar. Está a teu dispor o que dignas-te dar. Ó, faze a fé vibrar em nossos corações e vem multiplicar ofertas e orações. Oremos. Ó Senhor Santo Deus, nosso Pai eterno, ouça a nossa oração. Nessa presente vida de pecados e sofrimentos, a tua Santa Igreja aguarda o retorno de teu Filho Jesus. Seja nosso refúgio e fortaleza, para permanecermos firmados na fé, vigiando e orando sem cessar. Abençoa e guarda os pastores e missionários, para que sejam mensageiros da tua santa palavra. Que eles sejam guias fiéis da tua santa igreja, para que nesses obscuros e derradeiros dias, teus filhos não sejam abandonados, enganados, mas alimentados com o puro evangelho da salvação. Ó Rei da glória, em profunda humildade, o teu amado Filho compareceu diante de reis e autoridades, quando foi acusado injustamente por nossa causa. Defende a causa dos fracos, particularmente dos pobres e os sem lar. Dá aos governos das nações a capacidade e a coragem para se empenharem pela justiça social e o bem comum de todos. Ó Deus, aguardamos ansiosamente a vinda de teu Filho, até o tão esperado dia, que somente o Senhor sabe quando será. Olha com bondade por todos os que vivem sob a cruz. Dá paciência e esperança aos desesperançados. Também rogamos por cura e socorro aos enfermos, no corpo, na alma e no espírito, especialmente aos que estão em fase terminal desta vida. Conserva-os firmes na fé e na certeza de que o céu é nossa herança. Conforta os que choram a partida de um ente querido, na esperança da ressurreição do corpo para a vida eterna. Aumenta em nós a fé no Senhor, para vermos, em meio às nossas cruzes, que nada nos pode separar do teu eterno amor. Louvamos ao Senhor pelo aniversário de nossos irmãos. Dia 15, Elba Nara Santos Alves. Dia 19, Marlene Leite Silva e demais aniversariantes. Que a tua santa palavra ilumine e guie a vida dessas irmãs, mantendo-as firmadas na fé. Senhor, tudo mais, oramos em nome de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Louvemos ao Senhor. Cantai louvores por seu imenso amor, socorre os sofredores em todo
toda a sua dor, liberta de cuidados o pobre coração e salva os desolados do medo e da aflição. Ressoa em vossos cantos vibrantes de fervor, enchendo os átrios santos da casa do Senhor. Cobriu-vos de bondade e não vos deixará por toda a eternidade, convosco ficará. É vosso Pai amado, o qual se apiedou de vosso triste estado e vos purificou de todos os delitos por Cristo Salvador, tornando-vos benditos por graça enfim do amor. Cantai-lhe doces hinos sem nunca mais cessar, marchai quais peregrinos ao seu celeste lar. Lembrai-vos da bondade que Deus vos dispensou, servindo em piedade a quem vos resgatou. Recebam agora, meus irmãos, a bênção do Senhor. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estimadas irmãs e irmãos, firmados na fé, vigiando e orando sem cessar, convidamos a todos para nossos cultos presenciais aqui no templo em Salvador. Recomendamos continuarem seguindo os protocolos para a segurança de todos. Informações sobre a nossa congregação, acessem o site yelba.wordpress.com. Aos que apreciaram o culto no canal do YouTube, peço que cliquem no like e deixem o seu comentário. Quanto aos que estiverem precisando de auxílio, entrem em contato ligando para 3321-7132. Que nosso Pai eterno nos mantenha firmados na fé em Jesus, vigiando, orando e compartilhando Cristo para todos. Amém.